Abram as suas Bíblias em 2 Timóteo. Estamos em uma série de exposições na segunda carta a Timóteo. E hoje ainda no capítulo 1. Inspirado pelo Espírito Santo, o apóstolo Paulo escreve a Timóteo, e hoje leremos essa segunda carta, capítulo 1, os versos 15 a 18. Está escrito: "Estás ciente de que todos os da Ásia me abandonaram. Dentre eles cito Fígelo e Hermógenes. Conceda ao Senhor misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Antes, tendo ele chegado a Roma, me procurou solicitamente até me encontrar. O Senhor lhe conceda, naquele dia, achar misericórdia da parte do Senhor. E tu sabes, melhor do que eu, quantos serviços me prestou ele em Éfeso." Até aqui a leitura da palavra de Deus. Oremos. Senhor nosso Deus, te agradecemos por estarmos reunidos diante de Ti, diante da Sua palavra. Sabemos que coisas espirituais são discernidas apenas espiritualmente. E clamamos ao Senhor pelo Teu Santo Espírito, pela Sua mente, que o Senhor queira agora iluminar os nossos corações para compreendermos a revelação do Senhor a respeito de si mesmo, das suas obras, a respeito do teu povo. E à medida que ouvimos a sua palavra, quando pregada fielmente, que o Senhor mesmo possa produzir em nós bons frutos, a semelhança daquilo que ouvimos de ti no Salmo 1, que é bem-aventurado aquele que medita nas suas escrituras e que no devido tempo ele dá bom fruto, assim como aquelas árvores que ficam próximas aos riachos. Ó Deus, queira o Senhor fazer frutificar a sua igreja nesta noite, que o Senhor nos leve à maturidade em Cristo Jesus, que o Senhor possa nos equipar para toda boa obra e toda a vida que agrada ao Senhor. Que o Senhor ainda possa converter corações daqueles que talvez possam estar endurecidos em relação a Ti. Que o Senhor nos dê, ó Deus, rogamos ainda, uma postura adequada diante da Sua palavra sendo anunciada, que possamos responder apropriadamente, com fé. É em Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Os irmãos podem se assentar. Vocês já perceberam que fazer algo para uma pessoa é o mesmo que fazer para a família dela? Geralmente é assim, né? E principalmente as criancinhas, os meninos, eles sabem bem disso. Imagine uma cena, dois coleguinhas lá se desentendendo, e como se não bastassem já estarem errados pelo desentendimento, os menininhos lá se agridem, um machuca o outro. Como ficaria o final dessa história? Poderia chegar alguém, uma terceira pessoa, e falar: olha só, esse menininho aí que você agrediu, daqui a pouquinho, o irmão mais velho dele vai estar aqui. E ele tem 2 metros de altura. Quando a gente faz algo para uma pessoa, é como se estivéssemos fazendo para a família dela. E nesse caso, o defensor vai ser esse irmão grandão. Mas também, se fazemos algo bom para uma pessoa, nós até podemos esperar algum favor da família. Imagine uma cena simples, algum adolescente aqui da igreja que esteja precisando de uma carona e um casal que esteja com um carro no dia, se oferece para levar o adolescente em casa. Certamente os pais do adolescente ficarão muito agradecidos, como se tivessem recebido eles próprios esse favor, essa bondade.
Bom, mas guardadas as devidas proporções dessa comparação, o assunto do sermão de hoje não é sobre dois menininhos se desentendendo, e também não é sobre um adolescente precisando de carona. É sobre o próprio povo de Deus. E o defensor também não é um homem comum de 2 metros de altura, e a pessoa agradecida também não é um pai generoso para retribuir, simplesmente. O defensor é o próprio Deus, e aquele que recompensa também é o próprio Deus. O assunto do sermão desta noite é que a sua reação ao povo de Deus terá consequências. A sua reação ao povo de Deus terá consequências. E nós, pela graça do nosso Senhor, queremos olhar para esses versículos que lemos inicialmente, vendo, em primeiro lugar, no verso 15, aqueles que abandonam os crentes. Vejam as palavras aqui nesse verso, sobre os da Ásia, e até 2 nomes são citados, esses que abandonam Paulo, um servo de Deus. Num segundo ponto, nos versos 16 e 17, nós veremos aqueles que persistem, e esses são os crentes. Aqui fala sobre um homem e uma família que ajuda um servo de Deus, portador da mensagem do Evangelho. Nós veremos aqueles que persistem. E em último lugar, no verso 18, veremos algo a respeito do julgamento do modo de vida. Vejam, haverá um dia, aqui na palavra diz, naquele dia, grafado com letra maiúscula. Ou seja, a sua reação ao povo de Deus terá consequências, quer seja esse abandono, essa persistência. Mais cedo ou mais tarde, ficará evidente o julgamento que cada um receberá, pelo modo como viveu, e especialmente como tratou os servos de Deus, os servos que carregam a mensagem do Evangelho. Vamos juntos, então, a esse nosso primeiro ponto, sobre aqueles que abandonam os crentes. Vejam mais uma vez o verso 15, que diz assim: está ciente de que todos os da Ásia me abandonaram, dentre eles cito Fígelo e Hermógenes. É importante a gente lembrar, pelo menos aquilo que for necessário para o nosso trecho de hoje, algo sobre o contexto da nossa carta, especialmente desse capítulo. No capítulo, nós já notamos que Paulo, o escritor, ele está bem consciente dos crescentes desafios que Timóteo enfrenta na tarefa lá em Éfeso. E até mesmo nos futuros desafios, porque Timóteo vai ter que sair de Éfeso e ir até o encontro do apóstolo Paulo. Já mencionamos isso na última pregação e veremos detalhadamente lá no último capítulo. Tarefas desafiadoras em Éfeso e também ao encontrar o apóstolo Paulo. E por isso, sabendo dessas dificuldades e desafios, o apóstolo escreve para que Timóteo participe dos sofrimentos. Não é isso que nós vimos aqui no primeiro capítulo, lá no verso 8? Participe dos sofrimentos, não se envergonhando, nem se acovardando, verso 7. E ainda, Paulo escreveu para que Timóteo reavive o dom ministerial que ele recebeu. Isso no verso 6. Esse é o contexto. E especialmente na pregação passada, nós vimos que uma das tarefas de Timóteo, acompanhada de sofrimento, era guardar o Evangelho, preservá-lo. Em resumo, o contexto é que Timóteo deveria participar dos sofrimentos, uma tarefa desafiadora, guardando o Evangelho. E agora Paulo, falando sobre si mesmo, ele diz: está ciente de que todos os da Ásia me abandonaram. Todos os da Ásia. E onde é que Timóteo está mesmo? Na Ásia, em Éfeso, que é a capital. E é lá que Timóteo, pelo menos por um tempo, ainda deveria sofrer e guardar o Evangelho, lá na Ásia, em Éfeso. Timóteo está lá. E nós sabemos que Éfeso é a capital da província romana da Ásia,
Porque vemos isso lá em Atos dos Apóstolos, nos capítulos 18 e 19. Éfeso fica na Ásia. É lá a tarefa de Timóteo. E como que a gente sabe que Timóteo está lá em Éfeso? Já mencionamos algumas coisas aqui, mas nós precisamos ter certeza disso. Porque antes da gente chegar às nossas conclusões, às aplicações dessa palavra à nossa própria vida, nós temos que ter certeza daquilo que está escrito a respeito dos leitores e dos acontecimentos originais. Quais são, então, as evidências de que Timóteo está na Ásia, em Éfeso? Bom, ainda lá na primeira carta, nós já vimos que Timóteo ele permaneceu em Éfeso. Paulo rogou para que Timóteo permanecesse lá, no capítulo 1, verso 3. Aqui na nossa carta, no nosso texto, Paulo menciona os da Ásia, que é onde o Éfeso fica, a cidade. No nosso capítulo, vai falar sobre Onesíforo, e sabe onde que é a casa desse homem? Em Éfeso, na Ásia. E lá no último capítulo, para resolver toda a questão, o próprio Timóteo deveria saudar os familiares desse homem morador de Éfeso. Isso está lá no 4º capítulo, no verso 19. E ainda poderíamos mencionar outras coisas, como a saudação que Timóteo deveria dar a Priscila e Áquila, e esse casal em Éfeso. Poderíamos dizer ainda sobre aquele evento no qual Paulo pede para Timóteo passar em Troade. E Troade é pertinho de Éfeso. E ainda, Paulo envia Tíquico, que geralmente substitui líderes e que carrega consigo informações. Então, Tíquico, o substituto de Timóteo, que está lá na Ásia, e Timóteo, que sairia de lá e se encontraria com Paulo. Bom, essas são, então, pelo menos algumas das evidências, né? E o checkmate, como nós já vimos, é que Timóteo teria até que saudar os da casa de Onesíforo, que fica em Éfeso, como transparece do nosso próprio texto. Nós veremos isso mais detalhadamente. Bom, mas ainda sobre esse local em que Timóteo está, a gente precisa lembrar algo. Paulo também esteve lá, em Éfeso, na Ásia, e por muito tempo. E naquela ocasião, nós lemos sobre isso em Atos dos Apóstolos, nós percebemos a dedicação do apóstolo em favor daqueles moradores. Apenas lendo alguns textos aqui para os irmãos ouvirem, lá em Atos, no capítulo 19, verso 8, fala sobre a cidade de Éfeso, e que Paulo esteve lá durante 3 meses, frequentando a sinagoga, onde ele falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. 3 meses. Mas, naquele mesmo capítulo, nos versos 9 e 10, diz ainda que Paulo ele passou a discorrer numa escola de Tirano, um local de ensino, possivelmente de um homem chamado Tirano. E durou isto por um espaço de 2 anos. Então, 3 meses, 2 anos, dando ensejo para que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor. Que dedicação do apóstolo em favor daqueles moradores. 3 anos, 2 meses, e lá na despedida, falando com os presbíteros de Éfeso, Paulo diz o seguinte, que ele esteve lá por 3 anos, e que, noite e dia, não cessou de admoestar com lágrimas a cada um. 3 anos, meus irmãos, com lágrimas, ensinando todo o desígnio de Deus aos habitantes da Ásia, de Éfeso, onde Timóteo está. Mas sabe qual que foi a reação daquele povo em favor do apóstolo? É o que está aqui no nosso texto. Todos me abandonaram. Então, Paulo agora está abandonado em Roma, numa prisão. E Timóteo está praticamente sozinho nessa tarefa, na Ásia, em Éfeso. Porque se eles abandonaram Paulo, abandonaram também o evangelho que Paulo carrega, e assim abandonaram Timóteo. Não eram mais fiéis. E o que nós aprendemos daqui? Sabe as dificuldades que geralmente a gente enfrenta? É muito provável
que cristãos mais experientes também já tenham passado por coisas semelhantes, ou estejam passando. Paulo está abandonado pelos da Ásia. Timóteo está na Ásia, então igualmente abandonado. E Paulo está escrevendo, encorajando, fortalecendo Timóteo em sua maturidade e em seu apostolado. Paulo escreve para aquele homem relativamente jovem e o instrui. Nós temos muito o que aprender com os nossos irmãos mais experientes, porque eles podem nos consolar com as consolações que receberam do próprio Deus, de forma semelhante ao que nós vemos aqui, do velho apóstolo, escrevendo ao seu filho na fé, encorajando, consolando, animando-o diante das dificuldades. Eles abandonaram, os da Ásia abandonaram Paulo. Sentiram vergonha do testemunho do apóstolo Paulo, não somente do apóstolo, mas também do testemunho. E o que nós já vimos aqui nesse primeiro capítulo é que os crentes devem sofrer juntos pela causa do Evangelho. Vamos lembrar o que está aqui no nosso verso 8. Esse versículo começa dizendo: não te envergonhes. E prossegue: pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Não te envergonhes, participe do sofrimento. Quando aqueles homens abandonaram o velho apóstolo na prisão, eles se envergonharam, não participaram dos sofrimentos de Paulo. Abandonaram. E o que significa isso? A gente sabe, talvez alguns tenham já experimentado o abandono, e se você nunca provou disso, aqui estão algumas imagens do que é o abandono. É dar as costas para alguém. Aqueles homens desertaram, foram para longe, debandaram, deixaram o apóstolo sozinho, abandonaram. Essa é a mesma palavra que o nosso Senhor Jesus usou quando ele disse assim: não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Dar as costas, abandonar. Mateus 5:42. Aqui na segunda carta, no capítulo 4, verso 4, a mesma palavra aparece no sentido de recusa. Se recusarão a dar ouvidos à verdade. Recusaram ouvir Paulo, deixaram ele sozinho. E eles estão em extremo contraste com outro homem que a gente vai ver aqui, chamado Onesíforo, e também com a família dele. Dê só uma olhadinha nos versos seguintes. Fala que Onesíforo, ele não se envergonhou. Mas, então, os da Ásia, todos abandonaram, negaram, se envergonharam. Outra coisa que a gente aprende daqui. Meus queridos irmãos, não sigam a maioria, a menos que eles realmente estejam certos. Quantas pessoas desertando ali, debandando, e o apóstolo sozinho, e Timóteo, seu companheiro fiel, seu filho na fé. Não siga a maioria. Nós somos guiados pela palavra de Deus. Estamos sempre juntos do Evangelho da verdade, e não necessariamente com a maioria. E é o que aprendemos daqui, com esse abandono praticamente generalizado. O apóstolo sozinho. E, se esses homens se envergonharam então do Evangelho, como foi o caso, agora nós vemos aqui, para a vergonha deles, que os nomes, pelo menos de dois estão citados aqui, Fígelo e Hermógenes, talvez os cabeças dessa deserção, desse abandono. Bem, mas em resumo, o que nós temos visto até aqui, nesse trecho, é que o trecho nos apresenta o ambiente no qual Timóteo deverá guardar o Evangelho. É um contexto de abandono praticamente generalizado, exceto porque existe um restante do povo de Deus, uma família. Naquele ambiente, lá na Ásia, nós vemos exemplos daqueles que abandonam a vida cristã e exemplos daqueles que persistem na vida cristã. Então lembrem-se,
a sua reação ao povo de Deus terá consequências. E agora nós vamos ao segundo ponto. E usando as palavras do pastor Danilo, vocês estão comigo? A gente está só no segundo ponto ainda, tem bastante. Vocês guardaram o nome desses dois aí? Principalmente as irmãs que estão gestantes, procurando nome para o bebezinho, já tem a dica aqui. De preferência, não vá colocar nem Fígelo, nem Hermógenes, né? Foram os que abandonaram ali. Tá? Mas o segundo ponto, ele nos traz uma expectativa, porque o bebezinho não vai ficar sem nome, não, porque tem agora Onesíforo. Pronto, tá aí um nome para colocar no bebezinho, tá? E o segundo ponto fala então sobre esse homem e a família dele. São os crentes, os que persistem. A gente vai ouvir sobre Onesíforo agora nos versos 16 e 17. Vejam só a palavra de Deus dizendo: conceda ao Senhor misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Antes, tendo ele chegado a Roma, me procurou solicitamente até me encontrar. Sobre esse ponto da misericórdia, a gente vai falar quando tratarmos do verso 18. Vamos olhar juntos aqui, então, sobre essa questão de dar ânimo ao apóstolo. Porque aquele homem deu ânimo, ele não teve vergonha. E como é possível animar uns aos outros? Como é que brota do coração de alguém esse encorajamento para fortalecer um irmão que esteja em dificuldades? A gente já tratou um pouquinho disso na última pregação, mas é bom a gente lembrar. No verso 12 aqui do nosso capítulo, vejam, disse assim, na continuidade do versículo: não me envergonho, porque sei em quem tenho crido. Estou certo de que ele é poderoso. Onesíforo não teve vergonha, ele deu ânimo ao apóstolo. Como então animar? Não ter vergonha? Não negar? Meu querido irmão, alimente a sua fé. Saiba em quem você tem crido, o Deus Todo-Poderoso. Percebam aqui, mais uma vez, olhando esse versículo 12, e agora no contexto do nosso trecho aqui, a batalha contra a vergonha pecaminosa é uma batalha contra a descrença. Uma batalha contra a descrença nas promessas de Deus. Então fica para nós a pergunta: nós acreditamos mesmo que a nossa leve e momentânea tribulação nem se compara com o eterno peso de glória guardado para cada um dos crentes? Anime-se com isso e fortaleça o seu irmão. Temos crido no poder de Cristo, que se aperfeiçoa em nossa fraqueza. Meus irmãos, nós recebemos a graça não só de crer, mas de padecer por Cristo. Nós precisamos lembrar disso constantemente, para que, se o Evangelho for ridicularizado ou cancelado nas mídias sociais, motivo de deboche para alguém que não tem o Espírito, que estejamos bem firmados na verdade do Evangelho, a ponto de não nos envergonharmos e de estarmos lá, lado a lado, com o irmão que estiver sofrendo. E nessa companhia haverá esse ânimo, esse fortalecimento mútuo dos crentes, então, preenchidos com a palavra de Deus. O oposto de envergonhar-se, como vimos no verso 12 e observamos aqui, é essa fé convicta que fortalece outros irmãos, essa fé que dá ânimo. Percebem a reação desse homem, então? Bem diferente daqueles outros da Ásia, né? Aquela maioria, por assim dizer. Esse homem e sua família, ele não se envergonhou. E daqui, mais uma coisa para a gente aprender. Nós percebemos que ele está sendo elogiado por isso, está sendo exemplo para nós. E então, se você esteve evitando mostrar que é crente, você deve se arrepender. Na escola, quando há deboche a respeito das coisas cristãs,
E o aluno crente talvez se sinta intimidado a evitar mostrar que é crente. Arrependa-se, ou no trabalho ainda. Como você tem se identificado? Tem agido com coragem quando dizem que os crentes são conservadores, fanáticos? A questão não é ser imprudente, mas é ser corajoso, não se envergonhar, ao ponto de estar alimentado com a palavra de Deus e fortalecendo os irmãos que talvez também estejam sendo ridicularizados, sofrendo ou abandonados por conta da palavra de Deus. Pedro, para o nosso espanto, ele foi um que evitou mostrar que acreditava no nosso Senhor. Ele negou o nosso Senhor por 3 vezes. Mas houve esperança para ele. O próprio Cristo já havia dito, nosso Senhor, que intercedeu para que a fé que foi dada a Pedro não fracassasse. E aqui, quando a palavra de Deus é pregada e anunciada, deve haver em cada um de nós a mesma expectativa de obter de Deus o perdão. Arrependa-se e obtenha de Deus o perdão, o favor do Senhor, se você tem evitado mostrar que é crente. Meu querido irmão, como temos visto aqui, quem se envergonha, se afasta, abandona, mas quem confia, abraça o sofrimento e fortalece os irmãos. Um caso é o Onesíforo, que nunca se envergonhou. E o que ele fez? Nós lemos aqui no verso 17, antes, pelo contrário, tendo ele chegado a Roma, me procurou solicitamente até me encontrar. Então, ao contrário, quando muitos se envergonharam, deram as costas para Paulo, Onesíforo foi ao encontro dele. Saiu lá de Éfeso e foi até Roma. Ele nunca se envergonhou, ou seja, ele nunca abandonou Paulo. O que também implica que ele nunca abandonou o testemunho do nosso Senhor. A terrível vergonha pecaminosa é amiga desses que abandonam o povo de Deus. Fígelo, Hermógenes, os da Ásia e todos os que têm debandado da igreja por não serem crentes, se envergonharem, abandonarem. Isso é o que transparece do texto que nós já comentamos hoje aqui, do versículo 8 do nosso capítulo. Não te envergonhes, pelo contrário, participa dos sofrimentos. Eles não participaram, tiveram vergonha e abandonaram. Mas agora, olhando para esse homem, para a família dele, nós aprendemos. Em vez de abandonar, devemos sofrer juntos. Sofrer. Nosso Senhor diz que quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Sim, sofrer, até o ponto de colocar-se diante dos mais terríveis carrascos. Sofrer. Quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E no mesmo contexto, lá em Lucas 9, versos 24 a 26, o Senhor Jesus fala sobre vergonha também, desses que querem guardar a própria vida. Ele disse, porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Devemos aprender com este homem e com a família dele, pois ele não se envergonhou e tem até expectativa de obter o favor do Senhor. Esse homem, como nós vimos aqui, procurou solicitamente. Sabe o que isso significa? Ele persistiu, ele perseverou. A Almeida 21 e a NVI traduzem da seguinte maneira: ele me procurou com persistência. É zelo, diligência. Esse homem saiu de Éfeso, foi até Roma e me procurou, é o que diz Paulo, até que me encontrou. Pelo que entendemos daqui, gastou tempo. Deu a cara a tapa, por assim dizer, porque ele estava procurando um prisioneiro de Roma, Paulo. Sabemos que ele está na prisão nessa ocasião aqui.
ele procurou com zelo, com diligência, com perseverança, com persistência, muito diferente de abandonar. E então, o contrário de abandonar, de se envergonhar, nós vemos aqui que também é testemunhar publicamente. Assim como esse homem saiu pelas ruas de Roma procurando o apóstolo até que o encontrou, nós devemos testemunhar publicamente, mesmo debaixo de ameaça, se necessário. Paulo preso, e agora esse homem preso também, se necessário, ainda que não seja negligente com a sua vida, esse homem se arriscou, procurou Paulo e o encontrou. Da mesma forma, nós também devemos ser prudentes, mas testemunhar publicamente. E por falar em testemunho público, o batismo dos recém-convertidos está chegando. Isso é testemunho público. Ficará evidente para todos os que estarão presentes nessa ocasião que aqueles batizados se identificam com Cristo e com o povo de Deus, que eles receberam a graça não só de crer, mas, se necessário, até de padecer com Cristo. E nós bem sabemos que o nosso Senhor é o servo sofredor. Bom, e apenas para fechar esse ponto, nós vamos emprestar lá o finalzinho do verso 18, que diz assim, que Timóteo até sabe quantos serviços Onesíforo prestou a Paulo em Éfeso. Lembra? A casa desse homem em Éfeso. Então, um homem sempre serviu o apóstolo que carregava a mensagem do Evangelho, lá na cidade de Éfeso, quando necessário, ele foi até Roma, ele se identificou com Paulo, se identificou com o povo de Deus, se apresentou como crente, procurando Paulo pelas ruas de Roma. Ou seja, ele persistiu, perseverou. Esses são os crentes, muito diferentes daqueles que abandonam. E lembrem-se, a sua reação ao povo de Deus terá consequências. E é exatamente sobre essas consequências que o nosso último ponto trata, porque fala do julgamento do modo de vida. Vejam só o verso 18. O Senhor lhe conceda, naquele dia, achar misericórdia da parte do Senhor. E tu sabes, melhor do que eu, quantos serviços me prestou ele em Éfeso. Bom, nós já comentamos um pouco desse verso, que foi sobre esses serviços lá em Éfeso, mas agora então nos falta o início do verso 18, né? O Senhor lhe conceda naquele dia achar misericórdia. Naquele dia, com letra maiúscula aqui. É no capítulo 4 desta carta que o apóstolo ele trata mais detalhadamente sobre aquele dia. E nós vamos juntos para esse 4º capítulo, porque nós queremos ver aqui pelo menos 3 versículos e algumas coisas que contribuem para o nosso trecho aqui. Então, capítulo 4 dessa 2ª carta, e o primeiro dos 3 versículos é justamente o verso 1. Vejam que na continuidade do verso aí, fala sobre julgamento, manifestação e reino. Capítulo 4, verso 1. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Aquele dia é um dia de julgamento. Percebamos isso agora no segundo texto, que é o verso 8 do capítulo 4. Julgamento, verso 8. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Então comparem só aí o verso 1 com o verso 8 desse 4º capítulo, e vejam que naquele dia haverá um julgamento, uma manifestação, uma vinda do Senhor, um reino. Essa é a comparação dos versos 1 e 8 do capítulo 4. E sabe qual que é a consequência disso, meu querido irmão? Nesse julgamento do reto juiz, haverá uma justa retribuição. E o versículo 14 daquele capítulo 4 diz o seguinte: Alexandre, o latoeiro,
causou-me muitos males, o Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Naquele dia haverá julgamento, a paga segundo as suas obras. Essa foi a reação dos da Ásia, foi a reação também desse Alexandre aqui, que trabalhava com latões, com metais, causou muitos males para o apóstolo, e ele vai receber naquele dia a paga segundo as suas obras. Olha como que ele reagiu ao povo de Deus, à mensagem do Evangelho, muitos males. E quando se trata de Onesíforo, ele vai receber a paga segundo as suas obras? O que diz lá no nosso texto? Vamos voltar para o nosso primeiro capítulo dessa segunda carta. O nosso texto está falando não sobre paga segundo as obras, mas sobre misericórdia. Paulo recorre à generosidade soberana de Deus, e não ao pagamento. Conceda misericórdia. Em última instância, cada um de nós, precisamos dessa misericórdia, uma misericórdia concedida e não comprada. Por mais que você seja um crente diligente, que sai da sua cidade e vai socorrer os outros crentes que estão passando por dificuldades, por perseguições, assim como esse homem e a família dele foram muito solícitos, nós temos a expectativa de receber misericórdia. É uma concessão, é uma dádiva, é um dom. E, aliás, isso já tinha sido, pelo menos comentado de alto aqui, no nosso versículo 9. Só que agora aquilo que nós vimos no verso 9 está aplicado à vida de alguém. Vejam o verso 9 do nosso primeiro capítulo, quando diz que Deus nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras. Bem diferente lá do Alexandre, que trabalhava com metais, né? Não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada, concedida em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Mesmo para retribuir os serviços de Onesíforo, Paulo não pôde exigir algo de Deus, um pagamento. Paulo recorreu à misericórdia concedida. Meu querido irmão, a verdadeira religião é a de que Deus concede, é Ele quem doa, é Ele quem distribui. Não é sobre merecer. Ao longo dessa segunda carta, nós estamos percebendo isso. No nosso verso 16, Deus concede misericórdia. Lá no capítulo 2, verso 7, é o Senhor quem dará compreensão de todas as coisas que Paulo tem escrito. No capítulo 2 também, no verso 25, é Deus quem concede o arrependimento e o retorno à sensatez. É Deus quem concede. Essa é a verdadeira religião. E se voltarmos então lá para a primeira carta, lá no capítulo 2, verso 6, o que foi que Deus concedeu? Aquele versículo fala sobre Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu em resgate. Essa é a verdadeira religião. E olhando para este homem e a família dele, nós somos convidados à fé, a confiar no Senhor Jesus, em Deus, porque em última instância, nós não devemos confiar no nosso serviço, mas nas obras de Deus em Cristo. Esse Deus que concede, não segundo as nossas obras, é misericórdia. Em última instância, nós precisamos da generosa soberania de Deus. E, nessa condição generosa e soberana do Senhor, pasmem, Deus até mesmo se agrada em retribuir o amor que demonstramos pelo povo dele, pelos nossos irmãos. Deus retribui aquilo que você faz, assim como a expectativa de Onesíforo receber a misericórdia, receber favor, recompensa da parte do Senhor, nós também devemos ter essa santa expectativa. 2 exemplos. O autor aos Hebreus, ele diz lá no capítulo 6, verso 10, porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois
servistes e ainda servis aos santos. Deus não se esquece quando você cuida do seu irmão. E ainda, o próprio Senhor Jesus, em seu ministério terreno, ele diz, Mateus registra isso, capítulo 10, verso 42, e quem der a beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade vos digo, que de modo algum perderá o seu galardão. Recompensa, galardão, a generosa soberania de Deus, que concede misericórdia e que até se agrada em retribuir os nossos serviços. Que serviço? Até mesmo um copo de água fria, por ser discípulo dele, o portador do Evangelho. Em resumo, nós vimos aqui aqueles que abandonam os crentes. Vimos aqueles que persistem, os crentes propriamente ditos, e ouvimos sobre o julgamento do modo de vida. A sua reação ao povo de Deus terá consequências. E um último texto que eu gostaria de ler, os irmãos podem até me acompanhar, está em Mateus, lá no capítulo 25. Mateus 25. A partir do verso 34, diz assim a palavra de Deus, Mateus 25, 34. Naquele grande dia, né? Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi? Quando? E a resposta está aqui. O rei, respondendo, lhes dirá: em verdade, verso 40, vos afirmo que, sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. A sua reação ao povo de Deus, povo que carrega o Evangelho, terá consequências. E quando a nossa reação é semelhante de Onesíforo e da família dele, até mesmo um copo d'água é recompensado. Visitas hospitalares, ajuda com vestes, alimentos. É o Evangelho de Deus sendo pregado com autenticidade. É o amor de uns pelos outros, socorrendo-os em suas necessidades. Aqueles que sofrem são perseguidos por causa do Evangelho, por serem discípulos. E são bem-aventurados aqueles que são perseguidos por causa da justiça. Meus queridos irmãos, somos encorajados aqui a servir uns aos outros, especialmente em tempos de perseguição, sofrimento, rejeição ao Evangelho. Isso não é nada distante daquilo que temos vivido em nosso país, e daqui nós somos encorajados, então. Se o povo tem sido hostil ao Evangelho e ao povo do Evangelho, lembre-se, a sua reação ao povo de Deus terá consequência. Fortaleça os seus irmãos, persevere no Evangelho da graça, mas sempre confie não no seu serviço, mas em Deus, que concede misericórdia. Vamos orar. Senhor nosso Deus, te damos graças, porque o Senhor atenta para nós. Nós queremos nos alegrar, ó Deus, nos regozijar, nos considerar mesmo bem-aventurados, se tivermos de sofrer por causa da justiça, por causa do seu nome. Ó meu Deus, que haja fortalecimento, ânimo, encorajamento mútuo entre nós, quando isso vier a acontecer, que possamos socorrer uns aos outros em nossas necessidades,
que possamos visitar uns aos outros, animar uns aos outros, a fim de que o seu evangelho seja guardado e preservado, como sabemos que de fato será, porque o Senhor guardará o tesouro do evangelho até aquele dia. E te damos graças, ó Deus, por essa expectativa. Recebemos misericórdia para a salvação e temos até de Ti a expectativa de recebermos recompensa pelo serviço mútuo que prestamos uns aos outros. Capacita-nos, ó Deus, então, a viver amorosamente, especialmente em tempos de perseguição e hostilidade ao seu evangelho. Que a sua palavra seja pregada com fidelidade, tanto no púlpito dessa igreja, como tem sido, como também nos nossos lares, em nossas escolas, trabalhos, que sejamos corajosos, não venhamos a nos envergonhar, mas sim dar testemunho público de que amamos ao nosso Senhor Jesus Cristo e que nele temos todo o nosso prazer. E é em nome de Cristo, o nosso Salvador, que nós oramos. Amém.